Van, como é que eu me alimento de acordo com a Ayurveda? Você pode me ensinar um pouquinho esses princípios? Posso sim. Então hoje, você que está aqui acompanhando o Ayurveda Brasil Podcast vai entender um pouco melhor como é que você pode se alimentar com base no Ayurveda. E por que essa alimentação ela é tão potente e ela é uma alimentação que cura? Mas antes você já sabe, se você conhece alguma amiga ou algum amigo que adora, assim, tipo, ama alimentação natural, alimentação no Ayurveda, já manda esse episódio para essa pessoa. Se você tá no YouTube, mas ainda não tá inscrita, se inscreve no canal. Se você tá no Spotify, mas ainda não me segue, siga a Ayurveda Brasil Podcast. Bora pra vinheta. E vem cá que eu vou te ensinar a se alimentar com base no Ayurveda. Ayurveda Brasil Podcast, a medicina que você encontra na cozinha e na rotina. Eu sei muito bem que a forma de se alimentar, né, a partir dos ensinamentos, da base do Ayurveda, ela pode ser muito complexa para algumas pessoas, principalmente quem ainda está no início desse mundo aí, né, do Ayurveda e etc. Mas é algo que vale muito a pena você se debruçar e entender como é que dá para você se alimentar melhor a partir desses princípios ayurvédicos. Por quê? Porque é uma alimentação que cura. É por isso que ela é tão potente, é por isso que eu sempre falo de alimentação aqui, porque é algo muito, 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 muito potente, certo? Bom, então vamos entender quais são os pontos que a gente tem que olhar quando a gente está pensando na alimentação do Ayurveda. O primeiro ponto que você tem que olhar é sempre para quem é. Por que sempre para quem é? Porque assim, a gente tem constituições diferentes e a gente tem desequilíbrios diferentes. Então eu posso ter vata desequilibrado no meu corpo e você pode ter pita desequilibrado no seu corpo, por exemplo. Se você tem pita desequilibrado, você tem aumento de inflamação quente, presença de calor, ardência, mudança de cor, né, de pele, assim por diante. Bom, então o que significa? Que dentro da sua alimentação, você tem que ter alimentos que vão pacificar pita dosha. Ou seja, esses elementos que vão pacificar a pita dosha, o que isso significa? Eles vão melhorar esse pita, eles vão diminuir o seu pita, ou seja, eles vão ajudar o seu corpo a equilibrar esses sintomas ruins. E vamos supor então que eu tô com desequilíbrio vata dosha, eu não consigo ficar nossa, sabe assim? Aquela movimentação que não para, pé que não para, mão que não para, fico para lá e para cá, não consigo me concentrar em nada, pele super ressecada, muito ressecamento no corpo, começo a emagrecer e não paro de emagrecer, não consigo ganhar massa muscular de jeito nenhum e assim por diante. Bom, então eu preciso de alimentos que pacifiquem vata dosha. Se eu sou alguém que reequilibre. Se eu sou alguém que tô com um desequilíbrio em kapha dosha, então eu tô ganhando peso, eu tenho muita tristeza, eu tenho mais depressão, eu tenho desânimo, eu tenho muito sono durante o dia, principalmente depois das refeições, a gordura do meu corpo só aumenta, minha pele tá muito engordurada e assim por diante. Bom, então eu tenho que olhar para os alimentos que melhoram, portanto, esse kapha do meu corpo. E é possível fazer isso, Van, na alimentação cotidiana? É sim. Para isso, o que você tem que aprender? Você tem que aprender o que são os gunas. Eu tenho episódios de podcast aqui que eu falo sobre os gunas, ou seja, quais são as qualidades do seu corpo e quais são as qualidades do alimento que você está consumindo. Então, do corpo, eu dei exemplo aqui dos 3 doshas, né, de vata, pitta e kapha. Se você tem qualidades, gunas, parecidas com uma dessas que eu falei, você já consegue começar a pensar de onde está saindo aí o seu desequilíbrio, né? De que dosha que está desequilibrado no seu corpo. Bom, aí você tem que olhar para o alimento e consumir um alimento que tenha uma guna, que tenha qualidades diferentes dessa que está em desequilíbrio no seu corpo. Então, vou dar um exemplo concreto. Os sabores do Ayurveda, eles indicam justamente o que os alimentos têm de características, de qualidades. Então, o sabor doce do Ayurveda é um sabor que os alimentos eles são mais pesados, né? Eles têm bastante água, é um sabor que tem terra e água aí de elementos muito, muito presente, né? Então, se você pensar numa beterraba, se você pensar em coisas desse tipo. Então, o que significa? Se eu também estou pesada, se eu também
estou retendo líquido, esses alimentos até podem estar no meu prato, mas eles vão estar em menor quantidade no meu cotidiano. E eu vou colocar ali um alimento, por exemplo, mais adstringente, como uma lentilha, como um feijão moyashi. E aí eu vou concentrar a maior parte do meu prato nesse tipo de alimento adstringente, porque eu preciso perder tecido, eu preciso diminuir o peso, diminuir essa gordura. E esses que aumentam, eu vou deixar um pouquinho só. Saca? É por aí que você ganha essa lógica, você aprende essa lógica do Ayurveda para alimentação. Então, a primeira ação que você tem que saber é observar os doshas do seu corpo, o que está em equilíbrio, o que está em desequilíbrio, ou se está tudo equilibrado, qual é o dosha que mais se apresenta no seu corpo. A segunda coisa é aprender sobre gunas, entender o que é o guna de um alimento, olhar para os sabores, né? Eu tenho aqui um episódio, se eu não me engano, de 6 sabores, e eu vou colocar o link aqui embaixo. Então, assim, olhar para os 6 sabores, o que cada sabor, né, aumenta ou diminui, qual aumenta a pita, qual aumenta a vata, qual aumenta a kapha, qual pacifica. Então, eu já dou até uma sugestão, ó, os 3 primeiros sabores, né, que a gente diz que é o doce, o azedo, né, ou ácido, tem gente que diz que é ácido, não azedo, mas tanto faz aí o nome, e o salgado, esses 3 sabores, então, eles vão ser interessantes para kapha dosha, por exemplo, saca? E eles vão aumentar, desculpa, olha eu trocando, eles vão ser interessantes para vata dosha e vão aumentar a kapha dosha. E qual que diminui kapha, por exemplo, e aumenta a vata? Os 3 últimos, né? Que vai ser o amargo, o picante e o adstringente. Olha só, e se você pensar na lógica, dá para você ir fazendo relação. Uma coisa picante, a gente sente o quê? Esse calor, essa ideia do ressecamento no corpo. Então, é claro que para vata vai ser ruim e para kapha vai ser bom. Agora, se a gente sente calor, para pita ele já não é tão interessante. Agora, então, o que a gente sente alívio, por exemplo, quando a gente consome aí, no caso do Pitta Dosha? Quando eu pego algo amargo, né, uma folha de rúcula, parece que eu tenho uma refrescância no meu corpo. Bom, se eu tenho uma refrescância, eu estou fazendo bem para Pitta Dosha. E se essa folha é tão leve, ela vai fazer bem para vata ou para kapha? Bom, para kapha é mais interessante do que para vata. Saca? Essa é a lógica que você vai começar a treinar a partir de hoje. Então, você vai olhar para as características do seu corpo, para as características dos sabores do Ayurveda e para as características dos alimentos. Sacando essa lógica, você já deu um salto. E a segunda coisa que eu vou falar, mas é a primeira que você tem que colocar em ação, é a sua capacidade de digestão. Esse foi o Ayurveda Brasil Podcast, que vai ao ar toda terça e quinta às 19 horas. Eu sou Van Gravino, profissional do Ayurveda e do Yoga. Namastê!